Então, para todos, muito boa noite. Sejam bem-vindos à primeira edição do programa que vai fazer furores aqui nas edições aqui na Cidade Hoje, em 94 FM, ou em www.cidadehoje.pt, ou seja, em qualquer parte do mundo pode ouvir este programa. Chama-se Sala Privada. O Sala Privada vai ser um programa que vai abordar assim alguns temas sem tabus, que podem ser tabus, mas que vão deixar de o ser aqui neste programa. Vamos falar de educação sexual e não só. Coisas bonitas que vamos aqui conversar, conversas interessantes, assuntos interessantes e obviamente não sou entendida nesta matéria, mas tenho alguém que o é comigo e que vai estar semanalmente a fazer-me companhia, que é a doutora Isabel Amorim, que é licenciada em Psicologia pela Universidade Lusófona de Porto, é mestre em Psicologia Clínica e Psicoterapia pelo Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e doutorada em Intervenção Psicológica pela Universidade da Extremadura, em Badajoz. A doutora Isabel, podem contactá-la depois aqui em Famalicão, na Clínica Marca da Mente, como psicóloga, terapeuta de casal e terapeuta familiar. De dizer também, neste início de programa, e vamos salientar isso ao longo desta hora, que nós criamos um e-mail propositado para este programa, onde vocês podem colocar questões que queiram ver tratadas aqui, ou mesmo questões que até queiram aqui a opinião da doutora Isabel, podem fazê-lo através do e-mail salaprivada@clinicamarcadamente.pt. Este é o e-mail que pode utilizar se quiser colocar aqui alguma questão que queira ver respondida aqui neste programa. Vou cumprimentar agora a doutora Isabel, que aqui vou chamá-la Isabel. Isabel, muito obrigada para já. Vai ser aqui, vamos fazer história em rádio. Isabel. Espero que sim. Muito boa noite. Antes de mais, muito obrigada por esta oportunidade que estão a proporcionar. Eu pretendo realmente estar convosco esta noite e outras noites também que virão, no sentido também de que este seja um espaço de reflexão, um espaço de partilha que vos ajude a clarificar algumas ideias em relação à sexualidade, à conjugalidade, às relações conjugais, neste caso. E realmente, como a Marta disse, que seja um espaço então sem tabus para falarmos abertamente. Como é óbvio, eu sigo um código deontológico da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Portanto, questões que sejam mais particulares de alguém não poderei expor os casos devido ao sigilo profissional que me é obrigado, não é? Mas terei todo o gosto em responder aos e-mails e até fazer possíveis encaminhamentos caso veja que existe essa necessidade. Nós, numa primeira conversa que tivemos aqui as duas, antes de darmos o passo para este programa, porque aqui para contextualizar o Sala Privada, eu conheci a doutora Isabel aqui num outro contexto, num outro programa, que apresentava aqui a Clínica Marca da Mente aqui em Famalicão. E quando resolvemos aqui conversar sobre por que não fazermos este tipo de conteúdo para a rádio. E a Isabel falou-me de algo que eu tinha ideia, porque acho que cada vez mais vivemos numa sociedade mais informada e acho que se caminha também para isso e de certa forma ainda bem que sim, para querermos saber mais coisas sobre nós. Quando falamos aqui um bocadinho da terapia de casal, já ter essa abertura para recorrer quando achamos que algo não está bem e termos essa capacidade de procurar ajuda. E em conversa com a Isabel chegamos a essa conclusão mesmo, que são assuntos que devem ser abordados de uma forma assim direta e sem os tais tabus, porque realmente faz parte da felicidade de todos nós, não é? Podemos estar bem, viver bem connosco e com os outros, com quem partilhamos a nossa vida, e faz todo o sentido este programa. Para mim faz todo o sentido, para os nossos ouvintes com certeza também vai fazer, de podermos falar de assuntos com este tipo de intimidade que iremos fazer aqui. O tema que nós escolhemos para abrir, já por si só, é um tema que vai captar já a atenção de quem está em casa, que eu vou pedir aqui à Isabel para dizer o que é que vamos conversar hoje.
Então, o tema escolhido para este primeiro encontro, este nosso primeiro encontro aqui na sala privada, foi o tema do desejo sexual, sendo que este é muitas vezes então um ponto de partida para que exista algum tipo de atividade sexual. É algo que está presente na vida da generalidade das pessoas, algumas não o sentem. Portanto, é importante falar sobre o que é sentido no desejo e quando não é sentido, o porquê de não ser sentido, não é? O que é este desejo, qual a diferença que existe entre os homens e as mulheres na vivência do desejo sexual, o que é que o potencia, não é? O que é que permite que este desejo seja mais bem vivido e mais intensamente vivido e o que é que provavelmente o restringe ou que o não o permite fluir, não é? Pronto, são todas estas coisas que iremos falar hoje dentro deste assunto. Acho que é um assunto que infelizmente afeta, quando se trata do baixo desejo sexual, é algo que afeta um número bastante elevado de mulheres. Eu inclusive fiz a minha investigação, a minha tese de doutoramento, avaliei as disfunções sexuais femininas e realmente o baixo desejo sexual foi a disfunção mais presente na minha amostra, tendo 40% da minha amostra feminina com baixo desejo sexual. É um valor muito elevado, sem dúvida. Portanto, acho que este é um assunto extremamente pertinente e interessa realmente perceber o porquê desta diferença entre os homens e as mulheres. Eu acho que muitas vezes os homens não conseguem compreender, porque realmente este desejo sexual, que é uma vontade ou um impulso para que haja um contacto sexual, deveria ser algo muito natural em nós, muito físico, não é? No fundo, muito inato, de certa forma. Contudo, para os homens é realmente assim muito instintivo, é algo muito natural e que surge com toda a espontaneidade, mas para as mulheres há esta grande diferença. A maioria das mulheres necessita que exista aqui alguma ligação afetiva. Não todas, ok? É importante frisar que nem todas as mulheres necessitam de uma ligação afetiva a um homem para sentirem desejo por ele. Contudo, nos homens é mais frequente que os homens não necessitem desta ligação afetiva. É óbvio que também existem os homens que fogem um pouco da generalidade e que também, para sentirem desejo por uma mulher, precisam que exista alguma ligação com elas. Algo aqui é bastante válido também e convém referir, é que por norma, quando existe uma ligação afetiva anterior, uma intimidade emocional com alguém, este desejo também é potenciado. Portanto, relações que sejam mais ocasionais não significa que não exista desejo, pode este não ser tão vivido em toda a sua abrangência, no fundo. Exatamente. Portanto, o que é que interessa aqui também referir? Que para as mulheres, para além de ser importante então esta ligação afetiva, também é importante para elas que tudo esteja bem na relação conjugal, que não haja conflitos com o marido, que precisam de se sentir bem também com o seu corpo. Há aqui muitas vezes uma interferência da baixa autoestima, não é? Ou uma aceitação da imagem corporal que afeta muito este desejo sexual, porque no fundo a atividade sexual é vista como um momento de entrega de algo ao outro, não é? Uma entrega a um momento também. E quando uma mulher não se sente bem com o próprio corpo, só o facto de pensar que terá que estar exposta, terá que se entregar a outra pessoa quando ela própria não se aceita bem ao espelho, torna-se uma enorme barreira, e isso consegue muito rapidamente impedir que este desejo se desenvolva, que flua, no fundo, que não deixa fluir o seu desejo. Pronto, para uma mulher é também muito importante que se sinta amada e desejada, que não se sinta um objeto, e eu em consulta, em terapia de casal, surgem-me vários casos, como é óbvio, não posso estar a falar dos casos que acompanho, mas é bastante frequente as mulheres verbalizarem que se sentem muitas vezes um objeto, que sentem que os homens não transmitem este afeto no dia-a-dia, não é? Que não as apaparicam, não é? Que não as mimam como elas gostariam, mas que quando têm vontade de ter desejo, quando têm vontade de ter relações sexuais, as procuram, e então elas fazem-nas sentir um objeto. E como é óbvio, e isto eu também tenho bem evidente dos casais que acompanham, não é essa a intenção dos homens. Os homens não querem que as suas mulheres se sintam um objeto, eles simplesmente desejam-nas espontaneamente, não é? Claro. E muitas vezes não valorizam tanto o lado do laço afetivo.
Pronto, esta é realmente uma das grandes diferenças muito evidentes entre os homens e as mulheres. Como já referi, volto a repetir, não significa que todas as mulheres sejam assim ou que todos os homens sejam desligados desta ligação afetiva, porque tal realmente não se verifica. Mas, como eu dizia, então, nos homens, este desejo surge muito de uma forma espontânea. Muitas vezes basta um pensamento, basta uma imagem, basta uma fotografia, basta lembrarem-se da mulher a sair do banho, ou verem-na a sair do banho, por exemplo, dando aqui exemplos evidentes, não é? Ou basta estarem deitados na cama ao lado delas e aproximarem-se para dar um beijo de boa noite, que muito rapidamente sentem o desejo e ficam excitados, não é? Claro. É bastante frequente isto acontecer. Para as mulheres, realmente, este desejo nem sempre é espontâneo, existe de uma forma, existe mais como resposta a um estímulo, que isto é algo que eu também quero entretanto explorar, não é? E existe muitas vezes este desejo espontâneo em algumas mulheres, principalmente quando estas têm vivências sexuais muito positivas, ou seja, mais no sentido da memória de experiências anteriores sexuais positivas, mais isso do que propriamente imagens. Para a mulher torna-se mais válido não a imagem, por exemplo, do companheiro sem roupa, vamos imaginar, mas mais a memória do desempenho do companheiro em determinado momento que tiveram no passado. Isto sim é um fator que também potencia aqui o desejo sexual nas mulheres. Isso vai ser com certeza, vamos aqui ter com certeza a pano para mangas neste assunto que é o desejo, precisamente por isso mesmo, para desmistificar aqui algumas coisas, e é o que diz a doutora, às vezes a gente fala aqui de números, não é? De estatísticas, mas isto é tudo muito relativo, não é? Claro. Cada caso é um caso, não somos todos iguais, e a verdade é que às vezes há precisamente esse pensamento que estávamos a falar aqui há pouco, desses exemplos, não é? De acharem que o homem que só se interessa naquela hora, que chega ali porque quer alguma coisa, não é? Tínhamos falado inclusivamente nisso numa das conversas que estávamos e que tivemos aqui antes de avançar com este nosso projeto, esta sala privada, precisamente disso, não é? Desse tipo de situações que às vezes acontece, que são sinais mal interpretados às vezes, não é? Porque a pessoa diz, pronto, só vens aqui agora porque te apeteceu. Exatamente, sem dúvida. Eu acho que os homens vão ser os eternos mal interpretados pelas mulheres. Eu acho que sim. Estou aqui um pouco também em defesa destes homens todos e destes homens que nos ouvem e que certamente se estarão a identificar também com esta situação, porque realmente os homens depois são castigados, entre aspas, no sentido em que se não me procuras é porque não me procuras, se me procuras é porque eu sou um objeto e só pensas nisto, não é? Frases como só pensas nisto, só me queres para isto, são muito duras, são frases realmente muito duras que as mulheres dizem sem ter sequer consciência do quanto poderão estar a magoar os homens. E dizem-nas porque elas efetivamente sentem isso, não é? Portanto, também não pode ser desvalorizado o que a mulher está a sentir e se calhar compreender o porquê dela estar a sentir isto, mas ao mesmo tempo também é importante perceber o impacto que estas palavras vão ter num homem, porque depois desta situação pode surgir um problema muito mais grave, que é o homem deixar de procurar, não é? E então se a mulher já não se sentia amada, já não se sentia desejada quando diz estas frases assim impulsivamente, por muito que sejam sentidas e com toda a validade, não é? Do ponto de vista da mulher, não é? Que está a sentir isto, para o homem vai ser uma barreira. E então o homem muitas vezes vai deixar de procurar a mulher, correndo até inclusive o risco de procurar outras mulheres, mas não que isto seja taxativo, não é? Exatamente, claro. Não é assim tão evidente, mas muitas vezes surgem estas situações, acontecem porque surgindo aqui realmente um afastamento na intimidade de um casal, vão-se abrindo algumas portas para que outras situações possam surgir, outras fragilidades na relação. A sexualidade muitas vezes é dita que para os homens é muito mais importante do que para as mulheres, e eu prefiro dizer que a sexualidade é extremamente importante nos casais, homens e mulheres, é importante para ambos. Não é o mais importante, não é? Mas que realmente liga imenso o casal, que consegue realmente unir o casal com uma intensidade muito própria, porque potencia toda a intimidade. É um momento de partilha, deve ser vivido como um momento de partilha. Os homens e as mulheres normalmente quando se entregam e existe um laço afetivo na relação, não se entregam no sentido de obter prazer, entregam-se no sentido de dar e obter, para dar e receber, não é? É uma troca, é uma partilha, no fundo.
Portanto, eu acho que é realmente importante que seja referido aqui que muitas vezes os homens são realmente mal interpretados. É importante perceber o porquê deles só procurarem nesses momentos. Se calhar é importante fortalecer a comunicação destes casais e as mulheres serem capazes de verbalizar o que é que gostavam que os homens fizessem, que não seja só procurá-las nesses momentos, não é? Que verbalizem, olha, podias-me levar mais vezes a passear, não é? Podias-te sentar comigo no sofá todos os dias um bocadinho, podias-me abraçar quando chegas a casa. Este verbalizar destas necessidades da mulher, destas necessidades de afeto, são fundamentais. Nem todos os homens estão abertos a isto, ou muitas vezes os homens até estão abertos a isto e as mulheres não sentem que esse será o caminho correto, que se calhar não estarão receptivos, não é? Então nem tentam seguir esse caminho, mas eu acho que isso será um ponto de partida interessante para neste caso, as nossas ouvintes que estiverem a ouvir e que se estiverem a identificar com esta sensação de que são um objeto na relação, por que não verbalizarem, por que não comunicarem mais com os seus parceiros e dizerem, olha, eu preciso de sentir mais próximo, eu gostava que estivesses mais tempo comigo, que passasses mais tempo comigo, a fazer outras coisas, a passear de mão dada, não é? Vamos passear, vamos conhecer sítios novos, vamos sentar no sofá, vamos partilhar um programa, não é? Exatamente. Qualquer coisa, pequenas coisas, não coisas necessariamente com um custo associado, não é? Sim. Existem imensas atividades que podem ser feitas em casal, que fortalecem este laço afetivo e que vão potenciar a vida sexual e a intimidade do casal. Exatamente, isso é muito importante. Vamos só fazer aqui uma pausa para uma musiquinha que está relacionada, obviamente, com toda esta conversa e com o ambiente que se quer criar aqui em torno do Sala Privada. Voltamos já a seguir.